Boa noite, pessoal. É uma alegria estar aqui para mais um bate-papo especial com pessoas especiais e muito queridas, né? O pessoal na chamada colocou pastores, né? Não me envergonho desse título, mas na verdade são cristãos, assim como teve a Camila né? E a gente espera que outras pessoas, né? Outras mulheres, né? Participem com a gente aqui, trazendo a sua leitura, a sua compreensão bíblica, né? Mas, então, são aqui hoje 3 pastores, branco, cis, hétero, mas que estudaram a palavra de Deus e comunicam a palavra de Deus para o povo, certo? Exatamente. E é nesse objetivo que nós queremos bater um papo sobre o evangelho do final de semana passado, né? Mateus, vou colocar aqui, Mateus 25, 1 a 13, a parábola das 10 virgens. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, quero que os meus queridos amigos aí façam também a sua saudação inicial aí, tá? Quem Vai, começa? Miguel, pode ir. Olá, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo com vocês, contente, feliz, não tanto formal, porque na vez passada aí o pessoal me falou que eu estava com a camisa, né? Não, lembra o Denis? Então, fazendo eco aí com o pastor André, né? Somos seres humanos, pecadores como todos vocês, né? E eu tenho uma resposta também para o pastor André que eu tenho que dizer, né? Ele falou que eu não gosto da palavra internacional, eu gosto sim, gosto muito, né? Principalmente daqueles clubes, e a hora referindo porque ele falou que eu não gosto, que são do povão, hein? Quanto mais povão, para mim são os melhores. Mas muito obrigado por estar com a gente aqui no dia de hoje, hein? Boa noite, turma. Estamos de volta aí depois de um período meio afastado, mas com a graça de Deus a gente está de volta e vamos nessa para bater aquele papo. Vocês sabem que para mim é uma terapia, isso aqui é muito melhor para mim do que para vocês. mas enfim, vamos nessa, vamos que vamos. Pois é, eu esqueci que você passou aí 2 quintas-feiras ausentes, né? Nós vamos descontar, viu, no cachê no final do mês, pode deixar. Não, tá tranquilo. Tá bom. Eu vou passar, então, a palavra. Quem vai fazer todos os preparativos e a condução nessa noite a primeira leitura, quer dizer, a leitura, né, é o Miguel. Ele vai também, ele escolheu um poema, uma oração, né, mas toda oração é um poema que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar. Então, Miguel. Então, eu gostaria de compartilhar primeiro a oração do São Francisco de Assis, né, que é muito conhecida, e eu acredito que vai ajudar nós também na reflexão, porque se o tema está certo, a pergunta é o que são as virgens? Por outro lado, o texto também fala de se preparar, e a pergunta que nós fazemos a nós é como nos preparamos? Eu acredito que essa oração pode nos dar algumas pistas também enquanto nós esperamos a vinda de Jesus. Então, primeiro eu vou ler a oração de São Francisco de Assis e logo passamos para o tema seguinte. Estou no meu telefone aqui, I Google it e vou ler para vocês, hein? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, a oração de São Francisco de Assis, e se eu não me equivoco, também isso está no formato de música também, entendeu? Mas a primeira parte principal fala do
do serviço, né? Eu vejo muito claro ali a questão de você proclamar o evangelho de Jesus e também demonstrá-lo, né? E tem muitas maneiras como nós podemos demonstrá-los. Pois bem, Me permita só uma palavrinha, então, sobre essa oração, né? Realmente tem, e eu sempre lembro nesse formato que eu ouvi em comunidades católicas, né? Uhum. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz. Pois é. E é interessante que essa oração coloca sempre o outro em primeiro lugar, né? Uhum. Porque a gente precisa pensar nisso, né? Exatamente. Pensar nisso. E aí eu acho que a grande questão, quando a gente agora vai falar sobre estar preparados para a volta de Jesus, eu acho que tem a ver justamente com isso, porque, bom, aqueles que estão na igreja, a maioria a gente conhece as demonstrações de fé, mas o estar preparado aqui também é pensar no outro, e o meu irmão, o meu amigo, né? Então, o servir sempre pensando em primeiro lugar o outro. Eu acho que essa oração de São Francisco, ela é maravilhosa para colocar, então, para nós, essa preocupação com o outro, com a salvação do outro, com o bem-estar do outro. Muito obrigado pela sua escolha, viu, irmão Miguel? Beleza. Então, devolvo a palavra para ti. O texto que nós temos preparado para compartilhar com todos vocês é o texto de São Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13. E eu vou ler o texto na nova tradução na linguagem de hoje, tão conhecida como NTLH. Que legal que o pastor André me deu a oportunidade de ler o texto em português, e nessa versão que já tinha tempo também que eu não lia. Mas é muito mais fácil para todos nós entendermos, não é verdade? Disse assim, Jesus disse, naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, se ouviu este grito: o noivo está chegando. Venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças, sem juízo, disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para comprar óleo. E enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixe entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Aqui, normalmente, quando a gente lê um texto bíblico, eu sei que não é um texto tão lá no Brasil, mas a gente fala, esta é a palavra de Deus, e o pessoal fala, graças ao Senhor. Tá bom. Como vocês viram, e antes de eu dar a palavra para os nossos outros dois colegas aí para comentarem, né, eu queria primeiro dizer, embora o texto, a pergunta também é o que são as virgens prudentes, como Jesus terminou aqui também o texto, eu queria mencionar isso. O texto também está bem claro e fala muito sobre preparar-se, ou se preparem, né? E talvez muitos de nós, vocês também escutaram, não sei aí, talvez hoje, mas normalmente de manhã, para aqueles que têm família, têm filhos,
a gente fala para os meninos, né? Preparem-se, a gente está indo para a igreja. Tá na hora de se preparar, né? Então, eu acredito que várias pessoas já ouviram essas palavras, enquanto a família se prepara para ir, não só para o culto, mas principalmente para o culto. Ou também esse chamado de preparar-se em dias letivos, né? Quando você tem que ir para a escola. Eu sei que agora aí o pessoal ainda não está indo para a escola ainda, estou correto? As aulas não voltaram ainda no Brasil, né? Aqui no estado de Missouri já voltaram e já estão quase 3 meses os meninos e as meninas, todos indo para a escola, né? Mas, voltando de novo à questão do preparar-se, a gente escuta isso em dias letivos, em dias úteis, você está se preparando para ir para trabalhar, visita de parentes, quando vem para vir na sua casa ou para você ir para a casa deles, ou até mesmo de férias. Então, pode parecer que estamos sempre tentando nos preparar para algum evento futuro, quando a gente fala se prepare. E eu acho que isso também encaixa nisso. E quando entramos na questão das virgens aí, parece que elas foram também convidadas a se preparar para entrar, né, neste casamento que elas foram convidadas. Eu quero, só para terminar a linha de pensamento, e eu vou passar a palavra para vocês, eu queria mencionar isso também, que Mateus, no livro de Mateus, chama os primeiros cristãos a se prepararem para o retorno iminente de Jesus, ok? Muitas vezes ele falou isso. E ele emitiu essa chamada, vamos dizer assim, se preparem várias vezes, ok? Várias vezes. Uma destas vezes foi nesta parábola das 10 virgens. Embora Jesus, obviamente, não tenha atrasado a sua vinda, e por que eu estou dizendo isso? Porque desde que ele anunciou, né, ele ainda estava vivo, não tinha morrido ainda, já se passaram mais de 2000 anos e ainda essa chamada é válida para nós. Jesus fala, preparem, né? E eu queria dizer também que há lições dessa parábola podemos aplicar à nossa própria caminhada de fé, enquanto esperamos, enquanto nos preparamos, não é verdade? E é justamente isso que queremos também dar ênfase no dia de hoje, tratando ou tentando de responder a pergunta: o que são essas 10 virgens prudentes? Eu vou passar a palavra aí para os outros 2 irmãos aí, para compartilhar algo, e depois a gente vai cavando, entrando profundamente aí e discutindo, trazendo luz aí um pouco ao texto. No finalzinho você falou das 10 virgens prudentes, na verdade 5, né? 5 virgens prudentes. Não sei, Diego, quer começar? Você está com saudades de falar aí para gente? Não, tô. Veja, sempre é bom lembrar alguns princípios, né? O princípio que a gente tem chamado a atenção é que toda parábola ela não deveria ser lida alegoricamente, né? No sentido de você encontrar comparações dentro do texto, né? Enfim, é aquela velha história dos padrões, né? Quer dizer, ser um cristão prudente é ser assim, né? Ou ser uma pessoa cristã imprudente é ser assim, né? Eu penso que precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido. Ou se a gente olhar alegoricamente, né? A gente vai ver aqui Jesus sendo alguém difícil de lidar, né? Alguém até meio tirano, né? Nesse sentido de que vai bater a porta e ninguém mais entra, né? Então a gente tem que ter esse cuidado sempre. Mas eu dei uma ênfase um pouco diferente no texto. Olhando para o pastor Torneire Miguel já nos abriu esse caminho, né? Olhando para o texto, os textos anteriores de Mateus, a gente vê que o tema fim dos tempos desacomoda, né? Ele não é agradável para a gente, né? Esse é um tema importante. Lá no final do capítulo 23, né, Jesus sai do templo e tal, né? E Jesus diz, vocês só vão me ver novamente quando eu voltar, né? Mais ou menos assim, ele fala lá para os escribas e fariseus, né? E isso desacomoda as pessoas seguidoras de Jesus, né? E tanto é que me parece que, terminando ali aquela conversa no templo, onde Jesus diz que ele vai
vai haver um momento que ele vai retornar e vai mudar essa realidade que a gente vive. Parece que ficou um climão ali, né, entre as pessoas seguidoras, né, os discípulos, e Jesus, né, e me parece que eles querem meio que desconversar a história, né, tipo assim, o que a gente fala agora? Ah, vamos falar do templo, então, né? Olha, Jesus, que templo, né? Mudar o rumo da prosa, né? Esse papo de terminar o mundo aí é um negócio muito complexo pra gente, né? Vamos falar de outra coisa, né? E aí Jesus volta de novo para o assunto, ele fala, meus camaradas, o negócio é o seguinte, isso aqui não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, esse tema do fim de tudo, né? Da mudança da realidade, ele é um tema que nos desacomoda, né? Eu digo assim, embora a gente saiba que há uma realidade além, né, esperando por nós, e a gente vive em esperança disso, né? Mas a nossa vida é boa demais, né, gente? A nossa vida ela é muito boa aqui, a gente tem experiências maravilhosas, né? Eu disse isso esses dias numa live que eu fiz, né? Embora a gente saiba que há uma experiência por vir, essa experiência que a gente vive aqui é a única certeza que a gente tem, é essa que a gente está experimentando, né? Sabendo que somos acompanhados por Deus e sabendo que nós vamos ter uma experiência muito melhor, mas é a única que a gente pode se agarrar, né? Então, viver é algo muito bom, é muito maravilhoso, por isso que nos desacomoda. Então, eu acho que esse é um bom start, assim, para a gente, né? Pensar que o tema aqui, fim do mundo, é um tema que desacomoda, mas Jesus retorna esse assunto, né? Ele retorna esse assunto. E aí eu vou passar a palavra, porque depois eu vou fazer uma conexão com isso. Jesus sabe que nos desacomoda. Jesus sabe que falar sobre o fim é algo que nos deixa preocupados. Jesus não quer nos colocar uma pulga atrás da orelha ou incertezas, né? Jesus quer nos encaminhar. Vai daí, André. Você tem que liberar o microfone. Obrigado. Você também me desacomodou, então eu quero comentar já. Mas antes disso, quero só saudar quem está participando com a gente, a Camila Heller, Humberto Heller Júnior, a Ilva Milk, a Marlene Heller, a Vivian Mila Petri. A Camila Heller coloca uma questão importante, né? De certa maneira, eu pensei nisso também, até mencionei, eu acho que aqui, fiquei pensando aqui, até que ponto preparar-se é algo pessoal e intransferível? Até que ponto podemos auxiliar o outro no seu preparo? Legal, eu acho que é isso aí. Comentando a oração de São Francisco de Assis, eu mais ou menos indiquei essa preocupação também. Eu acho que fica aí a questão para a gente debater também, tá bom? Vilmar Drachenberg está aqui com a gente. Judith Bolk também com a gente. Muito bem-vindo, galera de pessoal. Concórdia em peso aí, meu. Que bênção, que bênção. Que bênção. Ah, tem mais gente aqui. Peraí, vou aproveitar já que estão aqui, né? Alice aí. Decker Falk. Muito bem. Bem-vindos todos. Mais alguém aqui. Dilmara Chapieski. Não. Chapieski. Aí, li errado, desculpe-me, depois eu vou ler com calma. É Chapievski, eu acho que ela é a Perdão, eu acho que ela é. Eu tinha um amigo meu de classe que é pastor, o sobrenome dele é Chapievski também. Não sei se é ela. Ah, é? Não sei se ela é a esposa dele. Perdão se eu tô casando quem aqui que não deve. Tá. Nossa querida amiga Vivian Varros também está com a gente. Abraço para vocês três, queridos. E a querida amiga também de São Paulo, Vanessa Lima, está com a gente. Boa noite, pastor. Legal. Demetrios Milhomem de Freitas. Boa noite a todos e todas. Legal, gente. Muito bem. Bom, eu acho que daquilo que o pastor Diego citou, eu acho que, e o pastor Miguel também mencionou sobre Jesus disse, né? Estejam preparados. De fato, essa parábola está num contexto justamente de fim, né? Jesus está em Jerusalém e ele sabe o que vai acontecer. Então, ele se coloca dentro daquele grande sermão, o sermão profético sobre o fim dos tempos, né? Uhum. E é curioso, mas eu acho que é isso que é mais ou menos a chave, não sei, não quero estragar a surpresa do pastor Diego,
sempre uma alegria ouvi-lo, sentíamos a sua falta também, mas Jesus, ao mesmo tempo que fala do fim, ele já coloca o novo, né? Mas a grande questão, e eu acho que é isso que talvez o pastor Diego queira nos indicar para refletir, é que o fim e o novo não era aquilo que o povo esperava, e de certa maneira, os discípulos também estavam pensando nisso. Então, qual era o reino de Deus que eles esperavam? Porque quando eles fazem, em certo momento, a pergunta para Jesus, mas, Senhor, quando vai ser que o Senhor vai voltar e vai restaurar o reino? Então, eles estão pensando em algo diferente. E aí, a perspectiva de Jesus é do sacrifício. Primeiro a morte, né? Porque aí isso é importante. Antes do fim, ainda tem a morte de Jesus, tem o sacrifício. Então, no meio de qualquer projeto, aí tem o sacrifício de Cristo. E isso coloca para nós essa perspectiva também. A gente, né, pegando o link aí do que o pastor Diego mencionou, a vida é difícil, não é fácil. Mas, querendo ou não, a gente está tranquilo. Né? É a única vida possível, né? Por enquanto, né? Sim, que a gente tem certeza. E aí, a gente, até aplicando aquela expressão popular, né? Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas tá bom. Então, isso eu acho que, inclusive, aí é bom até mencionar a questão de desacomodar-se, né? Tá ruim? O que tá ruim? Eu acho que tem que, então, mudar. Tanto da perspectiva da igreja, quanto da perspectiva social. Porque aí a outra questão, se é verdade que Jesus aponta para o reino de Deus, né, em algo, uma outra vida, para o cristão ele já começou, eu já vivo na perspectiva do reino. E aí entra no serviço, que o pastor Miguel mencionou, e que está ligado aí eu já começo a responder e tentar sinalizar, não eu responder, mas tentar, eu pego a pista que a Camila diz e é verdade. Quando eu preguei sobre esse texto aqui, eu disse, ok, eu sei da fé de vocês, eu conheço, mas o estar preparados e atentos, né, vigilantes, significa também olhar para o lado e ver se o meu irmão tá comigo, né? Então, concordo, Camila, eu acho que sim, a gente pode auxiliar o outro no preparo, é por isso que nós convidamos para a igreja, por isso que a gente, né, fala do evangelho, e esse evangelho, ele é assim, da vida eterna, da outra vida, desse novo céu e nova terra, mas para o cristão ele começa já aqui. E aí, alguém falou alguma coisa? Não, perdão. E aí voltando à questão aqui, né, das moças, né, ou damas de companhia, ou virgens, né, e aqui não eu concordo com o que o pastor Diego citou, não sei se foi em off, mas aqui já agora a gente às vezes começa a confundir o que foi conversado antes, o que foi dito ao vivo, mas que não é na perspectiva moralista, porque senão a gente vai pregar sobre virgindade. E embora o termo seja, assim, virgens, ele não é uma interpretação alegórica no sentido, né? Ali está falando de toda a igreja, daqueles que são prudentes e são imprudentes, aqueles que estão preparados e aqueles que não estão preparados, né? E eu ouvi uma pregação de um pastor uma vez, não vou contar muito milagre, não, me perdoem, eu não sei se nem se você deveria estar falando, mas é bom citar, eu creio. Fala. Que ele falou, se eu fosse interpretar essa parábola das 10 virgens aqui na igreja, eu não ia encontrar virgens suficientes. Eu falei, é esse o tema? Que baita exegese, hein? Né? O que nos salva, né? Não é uma questão moral, é claro que existe a relação, né, de santidade, mas estamos falando de outra coisa aqui. Então, concordo, a interpretação não é alegórica, mas dá para dizer quem são as moças nécias ou as sem juízo, né, as prudentes e as imprudentes, que é aquelas que estão preparadas. E aí, o estar preparado não é só clamar o nome do Senhor e frequentar uma igreja. Então, todas as vezes que Jesus fala olha, o dia do Senhor é como ladrão, né?
as leituras do próximo final de semana, desse próximo domingo, continuam nessa mesma temática, né? Vocês são da luz, não são das trevas, né? O dia do Senhor é como o ladrão que vem quando ninguém está esperando. Então, todas as pregações, o preparar-se, tem a ver com a fé e o testemunho, né? Para a nossa salvação e para a salvação de todos aqueles que a gente conhece, pelo menos, né? Né? A ênfase é mais no estar ou ser insensato, imprudente, sem juízo, que o fato de ser virgem em si. E pode ver que ele dá muita ênfase ao despreparo. Talvez eles pensam mais em ser jovem, ou, entendeu? Em vez de você pôr ênfase na questão da sexualidade em si. Mas eu acho que o texto, indo para esse lado também, faz mais jus à mensagem que Jesus está querendo nos mostrar e ensinar no dia de hoje, né? E para as nossas vidas, né? Como nós também podemos nos preparar, como nós vamos preparar enquanto esperamos, né? Eu acho que dá muita alegria saber que Deus está no nosso lado ou conosco nessa espera também, né? Em vez de só estar sozinho. Dentro dessa temática, né, é um assunto que a gente talvez até não é o foco, né? Mas a gente precisa entender que o texto bíblico ele precisa ser lido dentro de um contexto sempre, né? Uhum. E a Bíblia, a Bíblia, a Escritura, ela é cheia de figuras de linguagem, né? Por exemplo, você vai ao texto onde Jesus institui a Santa Ceia, por exemplo, e o texto ou o termo que está lá é fruto da videira e não é vinho, por exemplo, né? Veja, isso quer dizer que não era vinho? Não, era uma figura de linguagem. Assim como aqui neste texto, quando se fala em virgens, é uma figura de linguagem que remete a um contexto, né? É como se você dissesse assim, são damas de companhia, né? Então, é uma figura de linguagem. As pessoas, ao ouvir esse termo relacionado ao casamento, automaticamente elas já compreendiam que não era questão moral, não era questão da sexualidade, não era nada disso, mas era ligado especificamente ao casamento, né? Então, é sempre bom ter isso em mente, né? Para a gente evitar aquelas dicotomias que a gente faz, né? São pontos importantes aqui que a gente tem que levantar, né? Me parece que o cortejo é mais importante aqui até do que isso, porque, veja, o que, na verdade, dava condições de você entrar à festa, né, era estar com o cortejo que ia ao casamento, né? Porque o que acontecia? O casamento lá na Palestina, muito calor, durante o dia os casamentos eram à noite, né? Então as pessoas precisavam iluminar o seu caminho, né? Então, para entrar na festa de casamento, é importante estar no cortejo. E para estar no cortejo, era necessário iluminar o caminho, né? Esse é o grande ponto da questão aqui. Mas eu quero retomar aquele ponto que eu coloquei. Veja, o pastor André falou uma palavra, um termo que eu também usei aqui. Nós temos esses sermões proféticos de Jesus, né? É um sermão profético. E aqui, eu acho que Jesus, ao falar que a gente devemos ser pessoas preparadas, na verdade, ele está sendo um profeta da esperança e não um profeta do medo. Porque às vezes essa palavra, esteja preparado, esteja atento, por vezes acaba deixando a gente com medo, né? Ou criando um medo. Eu acho interessante que, como nós temos profetas do medo hoje, né? Como nós temos profetas do medo hoje, muito pouco profetas da esperança.
né? Jesus aqui no seu sermão, ele é um profeta da esperança. E aí depois eu vou fazer a ligação, né? Eu estou usando um artifício retórico aqui, estou deixando uma pulguinha atrás da orelha para depois chegar no ponto, né? Veja, o que acontece? Jesus aqui, ele está sendo um profeta da esperança, mesmo falando em vigiar, mesmo falando em estar atento. Ele não quer ser um profeta do medo, colocar, olha, fiquem atentos, vocês não sabem o dia nem a hora, vão fazer vigília na igreja, fiquem atentos, Jesus pode voltar a qualquer momento, né? Que nem eu vi essa semana, né, um pastor bem famosão aí, no ramo do Facebook, né, que é um profeta do medo, no meu entendimento, né? E o assunto era as eleições americanas, né? E ele dizendo assim, irmãos, eu queria que Deus... Ele batia na cabeça assim, irmãos, tem um vozeirão assim, irmãos, eu queria que Deus abrisse agora a mente de vocês e vocês entendessem o que está acontecendo na eleição americana. Que o céu se abrisse e você visse os dois lados, o lado do mal e o lado do bem, né? Ele tinha um candidato que era do mal e um candidato que era do bem. Né? Já dá para entender, né, o princípio do cara. Mas veja, é um profeta do medo, por quê? Porque ele dizia, há um mal nesse mundo, um mal que vem do Oriente, um mal, ele usou um termo chulo, né, Xing Ling, né, que vem aqui, o mal do comunismo, que vem para nos, né, por isso nós temos que estar atentos, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, porque a nossa oração e a nossa intercessão vai mudar essa realidade das eleições. Tanto é que não mudou, né? Acho que ele orou e jejuou e não resolveu nada. Mas, enfim, veja, são profetas do medo. São profetas do medo. Quando Jesus nos diz que é para a gente ficar atentos e atentas, ele não quer deixar uma pulga atrás da nossa orelha. Será? Será que eu estou pronto? Né? Será que eu estou atento o tempo inteiro? Não. Né? Há um outro objetivo de Jesus aí. Vai, depois eu falo. Tá certo. Posso ir, Miguel? Manda ver. Eu acho que eu tenho uma tentação para comentar isso aí, viu, Diego, sobre essa situação, mas eu vou ficar justamente sobre essa questão do juízo individual, né? Porque a gente está esperando a volta de Jesus. Mas, cara, eu vou me encontrar com Deus provavelmente antes, né? Uhum. Não sei, ele pode voltar hoje à noite, amanhã, mas talvez eu me encontre com ele antes, e aí essa que é a questão, né? E aí muitos se assustam e é preciso tranquilizar o coração, dizer assim, mas e se eu tiver em pecado naquele momento? Esse é o ponto. Gente, pecador eu sou. O que eu vou... Eu até acho, quando Jesus falou assim, pelos frutos vos conhecereis, eu acho que tinha uma certa ironia de Jesus lá, porque que frutos que eu dou, né? Eu penso o que eu não devo pensar. Eu acabei de contar de um pastor, vou dar mais uma dica, um pastor luterano que foi pregar sobre essa parábola e se atentou ao fato das 10 virgens, né? Então, na verdade, gente, o que é o evangelho? Se eu me apresentar sozinho diante de Deus, eu só vou apresentar pecados. Então, tranquilize o coração, confia. Ah, mas e se eu for, né, em pecado naquele momento? O que salva e o que condena? Né? Então, é a fé. Então, apegue-se nisso e confie. Que, claro, faça de tudo para que você não esteja num momento ruim da sua vida, mas não é isso que é o foco aí, né? A vida em si, o pecado, né? Mas a salvação. Eu acho que cortou um pouquinho. Ai, ai, ai. Você sumiu. Bom, eu acho que eles estão me ouvindo igual, então eu vou seguir até que a câmera venha, né? Eu estou te escutando perfeitamente. Então vamos ver. Mas que coisa, que triste. Isso acontece. Bom. Daqui um pouco volta. Ah, voltou. Então, assim, agora... Palavra profética, viu? Daqui um pouco volta. Voltou. Aí, ó, você tá melhor que o outro lá da eleição americana, viu? Né? Mas eu queria me apegar, deixa eu ver, sim, sobre a questão da Virgem, né, que você falou, uma palavra
ela pode ter vários sentidos, né? Pode ter vários sentidos. Então, sim, num primeiro aspecto, ela significa virgindade. Mas aqui, nesta parábola, Jesus é tremendo, é um professor de primeira, ele é pedagógico, ele conta parábolas com histórias da vida do povo que nós precisamos fazer um esforço para compreender. Então, ali, quando ele falava das virgens, não significava o aspecto da integridade do ímen, né, da questão ter realizado um ato sexual ou não, mas se referia a quê exatamente? As damas de companhia, que eram moças que não haviam se casado. Então, esse é o sentido principal aí. E aí, pegando justamente aquilo que você falou, Jesus contou, olha, vocês querem saber como é que é o reino de Deus? É assim, ó, é que nem o casamento que vocês realizam aí. Como o pastor Diego falou, olha, o casamento é à noite, por causa do calor, por causa dos preparativos, é uma festa à noite. Aliás, como regra no Brasil, ainda continua sendo à noite, né? Às vezes faz durante o dia, isso pode acontecer, mas em geral é à noite, né? Para ter um jantar e tal. E assim era na época de Jesus. Ele não queria dar ênfase nas moças, né? Nas moças, damas de companhia, mas no quê? No fato de que uma parte delas estava preparada e a outra parte não. Essa é a ênfase. E o estar preparado é justamente atender a esse convite do Senhor. Atender ao convite. E, né, então, e aí todo esse contexto que nós vemos aí de Mateus, e nós praticamente toda a nossa parte aqui, esses 8 programas que a gente fez, 8 bate-papos, todos eles parecem indicar esse caminho. Então, Jesus está todo o tempo citando. E aí, concordo com o pastor Diego que o importante ele não quer assustar. Essa que é a grande diferença do evangelho para as outras profecias, para as outras profetadas e os falsos pastores que querem assustar, que querem dominar pelo medo. Cara, dominar pelo medo não é fé. Por isso que o próprio Jesus diz, olha, tem muitos aí que gritam Senhor, Senhor, mas vão ouvir no final, olha, eu não te conheço. Eu acho que isso é interessante. Jesus fala isso aí, né, coloca na boca do noivo, que é Jesus. Quem são vocês? Eu não conheço vocês. Mais adiante ele vai dizer, olha, Senhor, nós comemos com o Senhor ensinou nas nossas cidades. Não conheço, não sei quem são vocês. E aí, para não assustar, eu acho que isso que é importante, porque esse é o evangelho, a gente lembra do que Jesus disse pelo relato do evangelista João, no capítulo 16, não tendes medo, né? Eu venci o mundo. Eu venci o mundo, assim como o novo, que vocês não conhecem, vocês têm medo do novo, não se preocupem, eu sou o novo. Então, acalma o coração, confia. Ou, usando aquela outra expressão bíblica, crê somente. Creia. Para tranquilizar. Pastor Miguel, ia falar alguma coisa? Eu vejo também esse tema aí das virgens ou damas de honra, ou qual foi a outra expressão, né, de acompanhar, relacionado também com um ser jovem, talvez não maduro o suficiente e também no sentido de não estão espertos. E logo, se você vê esse contexto, nesse mesmo contexto, pode ver que ele compara 5 vêm preparadas. O que o texto diz preparado? Com a lâmpada e o óleo. As outras vieram com óleo, vieram com a lâmpada, mas não vieram com óleo. Então, estavam meia preparadas, não totalmente preparadas. Por quê? Talvez a própria inexperiência. E aí depois Jesus continua desenvolvendo o contexto para apontar para a parte final do texto lá, né? Então isso também fica muito claro enquanto a você se preparar para a vinda dele, né? E interessante, outra coisa também, o próprio texto diz, né? Elas trazem as lâmpadas, mas não traz óleo. Em vez de procurar um lugar para comprar óleo, o que elas fazem? Elas vão dormir, enquanto que as outras já tinham. Então, tudo isso mostra que, né, como umas estavam preparadas e outras não.
né? E eu fico imaginando também, me faço a pergunta, né? O público original ali de Jesus, os discípulos, outros que estavam escutando essa história, estaria talvez rindo e talvez achando graça dessas travessuras aí, que na verdade estavam esperando ou sabiam que iam vir. Talvez era muito normal ele saber que você tinha que ir para aquela procissão daquela maneira, mas elas não vieram, ou não trouxeram, vieram, mas não trouxeram o óleo. E aí deu no que deu, né? O noivo veio, as que estavam preparadas entraram e não. Eu não quero entrar na questão do medo e não medo, não é isso, né? Porque eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, mas eu posso não querer seguir ele mais. Tem isso também. Sim. E aí eu vejo isso como a porta está fechando para mim. Não o fato de para entrar não é que eu vou aceitá-lo, como você mesmo falou, é a fé, né? Mas é interessante. Uhum. Veja, me parece que indo nessa perspectiva, né, o ponto ele está muito mais no estar preparado do que no vigiar, né? Uhum. Veja, porque vigiar nenhuma das 10 conseguiu. Pois é. Nenhuma das 10 conseguiu. Né? Isso é um ponto fundamental aqui. Por isso que eu digo que o objetivo de Jesus não é colocar a gente numa expectativa insegura. Acho que esse é o ponto. Né? Não nos colocar numa expectativa insegura. Será que? Né? Será que eu estou? Será que eu estou vigiando? Será que eu estou preparado ou preparada? Né? E é interessante porque como as coisas mudam, né? Hoje em dia é o noivo que espera a noiva, né, no altar. Antigamente era o contrário, né? Era a noiva que tinha que esperar o camarada chegar, né? E era em qualquer momento, né? Então veja, quando a gente parte dessa perspectiva de que eu nunca estou pronto, eu nunca vou estar 100% pronto, né? Eu nunca vou estar com a minha fé 100%. Eu nunca vou estar com a minha vida santificada 100%. Né? Eu nunca vou estar na minha vida sem pecado, né? A gente ouve isso às vezes, né? Você precisa santificar a sua vida, né? E estar atento, né? Veja, os discípulos, as pessoas seguidoras de Jesus, eles nunca estiveram prontos e prontas, nunca. Inclusive na companhia de Jesus, quando Jesus disse para eles: "Ei, eu vou orar, vigiem", o que eles fizeram? Dormiram. Olha como tem conexão as coisas que Jesus fala. Veja como tem conexão. Pessoas que a gente imaginaria, puxa, estavam com Jesus, viram todos os milagres. Essas pessoas deviam ter uma capacidade superior de aguentar, de vigiar, de estar atento, de só falar sobre as coisas de Deus, né? Mas até essas dormiram, né? Então veja, Jesus não quer que a gente abandone a nossa vida, que a gente deixe de viver a nossa vida e direcione a nossa vida agora só para as coisas de Deus, né? Vamos falar só sobre Bíblia, vamos falar só sobre a volta de Jesus. Eu tinha um colega na minha época que eu lutava boxe, né? Que ele era um baita de um professor de artes marciais, mas ninguém queria fazer aula com ele. Por quê? Porque ele era de uma dessas religiões fervorosas e ele fazia do treino dele um culto. Ele não falava outra coisa a não ser de Jesus. Então as pessoas se enchiam a paciência com ele. Veja, Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente perceba e que a gente até, como acho que o pastor Cook comentou isso, né? Que a gente, numa das passagens aqui de comentários, e é justamente isso, que a gente perceba que a nossa vida é uma vida boa, é uma vida maravilhosa. Viva a sua vida, né? Viva a sua vida. Não fique com uma pulga atrás da orelha. Será que eu estou preparado? Será que eu estou pronto? Será que eu sou santo ou santa o suficiente? Vive a sua vida. Vive a sua vida. Sabe por quê? Porque você tem algo essencial com você. Algo essencial com você, que não depende de você, do seu vigiar, mas naquilo que você se apega, né? Naquilo que você se apegou, naquilo que você recebeu,
né? Aquilo que você, ou que foi declarado sobre você, aquela mão que te batizou, aquilo que colocou você num caminho de fé, que ainda que você não consiga estar sempre atento e atenta, mas há algo fenomenal na sua vida que lhe dá a certeza e lhe dá a esperança. Então, não é um vigiar numa expectativa negativa, mas é um vigiar em esperança. Eu nem sempre vou conseguir estar atento, mas há algo que, ainda que eu não consiga estar atento sempre e vigiar sempre, há algo que me dá a segurança de que eu estarei, sim, né? Eu estarei. Na verdade, eu já estou, né? O pastor Miguel levantou isso muito bem, né? Eu já estou nesse cortejo, né? Eu já estou nessa caminhada, nessa festa, né? do casamento. Hein? Não podemos negar, antes, eu tenho que dizer só para não esquecer, vocês dois mencionaram isso, quando a gente enfatiza a vinda de Cristo só do lado negativo e não positivo, aí você vê pessoas fazendo loucuras também, né? Eu li uma vez um livro de the Lindsay, Hall Lindsay, ela escreveu um best-seller, The Late Great Planet Earth, e ela acreditava que o fim do mundo, ou Jesus ia vir em 1988. Um montão de gente doida aí esperou e Jesus aí não veio ainda. E lembram do Y2K, The Year of 2000, a passagem do ano de 99 para 2000, a gente já tem 2020, quanta gente acabou com tudo ou vendeu, ou talvez, né, e Jesus não veio. Então, por causa que não vive na esperança, como vocês falaram, mas no medo. E ele que crê e for batizado será salvo. Essa é a esperança que nós temos. É isso, né? O batismo salva. Então, vamos viver isso esperando que ele vai vir. E aí, talvez a próxima pergunta também que a gente pode já seguir adiante é como também podemos esperar? A esperança é uma coisa, mas como podemos esperar? Podemos fazer alguma coisa? Porque estamos esperando, né? Estamos esperando ele vir, e ele vai vir. Me permite um efatá aqui, para eu também não perder, efatá, né? Um abrit aqui, abrir um espaço. André, tu quer falar alguma coisa? Então tá. Só para eu não perder essa perspectiva do pastor Miguel. Veja, isso é muito importante. E aí depois vocês podem entrar nessa seara, porque foi essa seara que vocês, me parece que enfatizaram mais, né? Veja, estar sob a perspectiva profética do medo, na verdade, aliena as pessoas. Aliena as pessoas. Aliena elas da realidade que elas têm que viver aqui. Né? E de como eu me preparo, então. Né? De como eu me preocupo, então. Né? Veja, eu não tenho mais outro olhar a não ser o céu. Ou a volta de Jesus. Quer dizer, essa perspectiva da profecia do medo, ela é muito mais aliena. E aí eu vou dar a razão para um grande teórico aí, que a gente não está proibido de falar o nome, né? Mas um trecho daquilo que ele fala é verdade. A religião é o ópio do povo, né? Nesse sentido, olhar a vida, né, sob essa perspectiva do medo, realmente aliena a nossa existência, né? Nos faz não perceber algumas coisas. Só para deixar mais tranquilos, né, o pensamento desse teórico, do qual a gente não fala o nome, né, porque as pessoas têm um pouco de receio, não se resume só a isso, né? Na verdade, ele até defende a religiosidade, né? Ele até está defendendo, veja como é importante a gente estar atento ao contexto completo. Ele está defendendo a religiosidade ao dizer que a religião é o ópio do povo. Então, veja, nessa perspectiva, eu deixo de olhar as outras pessoas nas suas necessidades, nas suas caminhadas, porque eu estou com medo. Eu preciso me salvar. Eu não tenho, né, aquela, como diz Lutero, aquela tábua de salvação, né? Quando o barco afunda, né? Então, eu preciso nadar. Eu preciso. E Diego, aí, isso, vai daí. Eu acho que isso também é muito importante, porque se você vive em uma cultura onde o fatalismo é cultuado mais e mais,
Para que crer na política? Não vai dar certo mesmo. Para que eu vou crer nos... Tem esse lado também. Porque eu estou tão desesperado, estou sendo tão bitolado que eu não vejo mais a esperança. E isso vai totalmente contra o que Cristo, o que morreu e ressuscitou, pregou. Que se a gente crê na esperança, isso choca com o fatalismo. Nada vai dar mais certo. Vamos votar em qualquer um. Nada vai mudar. Não, entendeu? E a gente pode continuar. E não existe isso. A gente pega aquele que falou que a palavra de Deus muda. Muda, e se muda as pessoas, vai mudar também a sociedade e o resto. Só que a gente tem que compartilhar, né? E seguir adiante. Eu tenho outras coisinhas aí, mas senão o André tem que falar também. Senão a gente... Tá bom, então eu vou só ler, porque o mais importante aqui é quem participa com a gente, né? Isso. A Dilmara Chapievski diz que ela é de Ivaí, Paraná, e ela diz que é irmã do pastor Carlos, do reverendo Carlos Chapievski. É isso Carlos mesmo? Estudou comigo. Carlos então, estudou comigo. Tá explicado. Se encontraram. Quem está com a gente aqui também é o Renato Pop. Aqui de Concórdia, seu Renato, grande abraço. Isso. E aí o pastor Jaime Cook faz esse comentário que você citou, né? Ensina-me a contar meus dias para alcançar coração sábio. Leitura do próximo final de semana, né? Salmo 90. Creio que a ideia de fim nos desacomoda no sentido de enfatizar a importância da oportunidade de viver bem a vida recebida. Essa é a minha Perfeito. Tese. Uhum. É isso aí. Tivemos um transmamento de pensação. Tá certo. Miriam Lima, lá de São Paulo, ouvindo e gostando muito. A Miriam Lima foi minha colega no magistério, lá no saudoso Instituto Concórdia de São Paulo. Aí os Stig, cheguei agora da igreja, mas ainda dá tempo de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Muito feliz. Aqui você vai ver muitas perguntas, tá, Ilse? Nem tantas respostas, mas é um estímulo para a gente ir junto buscar essas respostas, né? Pastor Ailton Miller, nós também dormimos em alguns momentos. Deus envia a sua lei para nos acordar e o evangelho para nos levantar, animar. Perfeito. Um querido colega e amigo lá de Espigão do Oeste, na verdade ele é de Vila Baixo... Não, Vila não. Cidade de Vila Pavão. Cidade de Vila Pavão, no Espírito Santo. Valdemar Stange. Foi pastor, então, gente muito boa, né? Acompanhando de Espigão do Oeste, Rondônia, muito bom. Você também conhece todo mundo, hein, irmão? Eu vou te falar um negócio, hein, cara? Eu sou rodado na IELB, viu? Você é o Wikipedia aí, meu, Que é isso? Que é isso? Eu só conheço um pouquinho. Vanessa Lima, aleluias. A Camila deu risada. Eu acho que ela deu risada quando você citou aquele sociólogo. Não, nem sociólogo, é teórico. Não, ele é sociólogo. Um dos fundadores da sociologia, né? Filósofo. Sim, não, é claro, tudo bem, concordo. Mas a frase, no contexto, diz assim, né? A igreja, a religião é o ópio do povo, é o coração de um mundo sem coração, né? Exatamente. Justamente. Então, em primeiro lugar, ele está destacando qual o papel da religião. E ele não tem preocupação de explicar sociologicamente, né? Meu querido amigo Moisés Hermeto Dornelles, lá de Porto Alegre. Boa noite a todos, em especial aos pastores queridos. Grande maestro, abraço. É isso aí. Deve estar falando de vocês, porque eu não sou querido, viu? O Moisés está perguntando, Stange não foi meu colega de seminário em 83? Eu tenho certeza, viu? Porque ele esteve em São Leopoldo. Se ele estiver por aí, ele responda aí. Ele foi meu contemporâneo no Instituto Concórdia de São Paulo em 87. Se eu não me engano, ele se formou em julho de 87. Se ele estiver aí, ele me corrija ou confirma. Ô, filhão, você já estava em 87 no seminário? Tá, abafa o caso. Você tá rodado, hein, filho? Abafa o caso. Ele abafa o caso. Ele Por estava e favor. depois...
Ele estava... Porque eu não sou dessa época, eu sou depois e eu conheci ele. Tá, para, né? O assunto aqui é outro, por favor. Tá, Vou colocar perdão. aqui. Por favor, nosso assunto é esse aqui. Não vamos, Mas a não família vai. é assim. Irmão, a família é assim, não é? A gente se conhece. A gente conhece a nossa Tá bom. família. Verdade. Não era para negar este fato, meu querido amigo. Tá. Nós somos contemporâneos. É porque vamos querer me lembrar é que eu fui muito bebê para São Paulo. Esse que é a questão, tá? Bom, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que a gente está com muita participação e está muito gostoso conversar. A notícia ruim é que a gente vai ter que começar a caminhar para os finalmente, tá bom? Uhum. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para o final, né? Creio que daquilo que nós falamos é justamente isso, né? Se eu não olhar a parábola de Jesus dentro de um contexto, e se eu não olhar da perspectiva do evangelho, tudo é legalista, né? Cuidado, você não está preparado, você não está atento. Você precisa se santificar mais para estar atento. Né? Por exemplo, então, o que nós, como cristãos, temos que estar tranquilos? Você reconhece esse Jesus que morreu por você como seu Salvador? Você tem isso? Então, tranquilize o seu coração. A sua tarefa agora é divulgar isso, falar. Mas o falar, né, ele exige, claro, aí eu digo, exige um compromisso, que é o olhar do próximo. A oração de São Francisco, lida pelo Miguel nesta noite, coloca na perspectiva do, né, que antes amar do que ser amado, né? Então, colocar o outro nessa perspectiva, em primeiro lugar. Bom samaritano, o samaritano, ele sabia que ele estava correndo riscos parando ali, né? Porque se tinha um caído, os criminosos podiam estar à espreita. No entanto, ele para e auxilia. Ele tira do bolso e ajuda. Então, colocar isso na perspectiva da gente também, né? O estar preparado é estar também atento ao próximo. Uhum. Dentro da reflexão que a Camila propôs para a gente. Então, isso é muito importante. E, sobretudo, né, quando Jesus diz o último versículo, que é a lição de moral, né? Eu estou usando uma expressão, fazendo um xiste com justamente com essas pessoas que buscam muitas analogias, né, numa parábola, que é, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Então, é assim, olha, nós realmente não vamos saber. Então, estar preparado sempre significa não perder as oportunidades de testemunho e de serviço. É nessa preocupação, né? Uhum. Bom, quem quer ser o próximo a fazer os finalmente aí? Eu deixo o Denis dar o Diego, perdão, dar o finalmente. Me parece que esse é um aspecto importante, né? Jesus sabe da nossa incapacidade, né? Jesus sabe da nossa incapacidade de vigiar, não de viajar, né? Nós temos a capacidade de viajar um pouco teologicamente aqui também, né? Mas Jesus sabe que nós não temos, Jesus sabe da nossa incapacidade de ser gente que consegue vigiar o tempo inteiro. Jesus sabe que a gente não consegue viver perfeitamente as coisas de Deus, né? E, por vezes, a gente acha que a gente não vai entrar na festa. Por isso, né? Mas o que Jesus quer nos lembrar que tudo isso não depende de capacidade nossa, né? Entrar na festa não depende nem de capacidade nossa, mas depende de algo que está fora de nós, né? Algo que está além de nós. É algo que está pronto e preparado para que a gente faça uso disso, né? Que eu tome isso como meu, né? E a gente precisa lembrar que os discípulos dormiram, mas Jesus vigiou. Diante da nossa incapacidade de vigiar, a gente tem que lembrar que Jesus está no céu vigiando por nós.
Jesus vigia. Diante da nossa incapacidade, ele segue vigiando, ele segue intercedendo, né? Ele segue atento. E Jesus não quer que a gente deixe de viver a nossa vida boa aqui, achando que a gente vai perder a festa. Não, a festa é nossa. Por quê? Porque há algo fora de nós que determina que nós estaremos lá, né? Então, apegar-se a essa palavra, a esse combustível, né, a esse azeite, que é o fundamental. Mesmo que a gente não goste de falar sobre isso, sobre o fim das coisas, o fim dos tempos, mesmo que isso nos desacomode, né, Jesus quer nos lembrar que ele já deixou isso preparado. Basta que a gente só tenha essa tranquilidade de saber que ele vigia e que ele guarda e que esse óleo já é nosso, né? Esse óleo já é nosso. E aí, dentro da perspectiva dos profetas do medo, né? Eu também não posso deixar de falar isso, trazendo um pouquinho, e aí eu finalizo, trazendo um pouquinho para a realidade que a gente vive, né? Enquanto a gente se deixa levar por essa perspectiva dos profetas do medo, de que nós sempre somos pessoas imprudentes, não é? Porque, no fundo, é isso que nos dizem, né? Os profetas do medo, vocês são imprudentes, vocês têm que sempre se tornar prudentes, né? Vocês, por enquanto, não são. Enquanto a gente se enxergar ou nos enxergarmos sempre como imprudentes, como incapacitados, a gente vai estar, como é que eu anotei aqui agora? Eu estarei delegando para aqueles que se dizem prudentes. Delegando as caminhadas, né, como o pastor Miguel nos lembrou, né, delegando para aqueles que se dizem prudentes ou colocam sobre si o selo de prudentes, e a gente deixa de perceber a nossa responsabilidade e a nossa caminhada aqui, né? Então, eu acho que é por aí. Pastor Miguel, suas últimas considerações. Certamente Jesus está voltando, né, para estabelecer seu reino completamente aqui conosco. Isso é certo, ele prometeu, ele falou da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar. A gente está esperando. Agora, como vivemos, como esperamos, isso é muito importante também para nossas vidas, né? Eu também vejo que Jesus já veio e está vindo quando nós oramos, nós vemos uma resposta das nossas orações sendo dada ou não, porque ele pode dizer sim, não, e também ele pode dizer espere um pouco, não é verdade? Ele nos dá paz, como o pastor Diego falou também, né? A gente podia seguir aí também, mas esse texto, para mim, estava relacionado com o texto de Amós também. E quando você serve outros também, quando você traz justiça, o texto de Amós foi muito claro, você mencionou isso na vez passada, André, né? Cada vez que trabalhamos pela justiça, como Amós convida na primeira leitura, né? Ou na leitura do Antigo Testamento, testificamos a presença de Jesus também na nossa vida. E aí sim vai. Que bom que a gente vive pela esperança e não pelo temor. Isso é muito importante. A vinda de Jesus vai ser um dia glorioso de alegria, não de medo. E eu estou esperando. Né? Vem, Senhor Jesus. Eu quero que ele demore mais um pouco, que a vida é muito boa. Olha, eu estou preparado. Brincadeira. Não, é certo. Eu também estou preparado, mas se ele não quiser vir em 2000 anos, também eu não tenho problema, não. É isso aí. Ué. Cara, eu gosto da minha vida demais, cara. Demais. Então, eu digo, Jesus precisa voltar, mas, ao mesmo tempo, esse mundo é tão bonito e tão bom, né? Eu levei um tapa, né, teológico do meu orientador de mestrado, né? Ele dizendo assim, eu disse para ele que o meu trabalho não era perfeito, né? E ele acalmou meu coração de uma maneira incrível. Ele disse assim, quando Deus criou o mundo, ele não disse isso é perfeito, ele disse isso é bom. Maravilhoso. E é verdade. A gente está na perspectiva da perfeição e esquece do que ele disse que é bom, né? E essa vida é muito boa, cara. Então, Jesus não quer que a gente perca essa perspectiva. Muito bem. Que legal. Olha, gente, nós vamos mais um pouco, não sumam daí,
porque, para finalizar, é justamente uma das coisas que eu tinha anotado, mas que a gente acaba, como é um bate-papo, a gente lembra de algumas coisas, né? Mas assim, ó, vocês percebem, né, como a ideia das bodas, das festas é muito presente, né? Em Mateus 22, ele cita a festa de casamento, em que nós fomos lembrados que ele não apenas nos convida, mas nos dá as vestes para adentrarmos na festa, para celebrarmos. E aí nós lembramos que o primeiro milagre de Jesus foi multiplicando ou transformando água em vinho numa festa de casamento. E agora a perspectiva do fim dos tempos, né, da volta de Jesus, é novamente uma festa. Então, é verdade que a gente tem dificuldades, né? A vida ela é muito boa, mas o bom tem sempre a perspectiva do desafio, né, de superar as dificuldades. No entanto, a gente não tem que se mortificar, né? O cristianismo não é essa mortificação, mas é o celebrar a vida, né? É rir do diabo, como Lutero dizia, e é sempre viver na perspectiva do próximo. Caso contrário, não tem sentido. Então, o nosso convite é: vamos celebrar, vamos viver, né? Vamos desfrutar da vida que Deus nos deu, e sabendo que a perfeição que Ele espera de nós foi cumprida em Cristo. Cristo é aquele perfeito, Filho perfeito, que nós não somos. Por isso Ele morreu por nós. E por isso nós podemos dar graças, é por isso que nós podemos agradecer, né? E desfrutar essa vida. E amém. Esperando, não com medo, mas sabendo, Deus proverá, Deus está cuidando de tudo. Certo, meus irmãos? Tem ainda uns comentários aqui. Ai das grávidas e das que amamentam, diz o Leonardo Stelov de Castro. Quero que ele venha antes que o Bolsonaro declare guerra aos Estados Unidos. Ele disse brincadeirinha. Melhor terminar. É, né? Muito bem. Gente, vou colocar vocês três aqui comigo agora. Muito bem. Gente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Foi muito gostoso, muito agradável. E acho que produzimos reflexões importantes, né, sobre o que a palavra de Deus tem a nos dizer, a pensar a nossa vida, a vida cristã, sempre na perspectiva do próximo, né? E eu tô feliz que hoje... E eu tô feliz que hoje eu não dei uma de Faustão, né, cara? Deixei os outros falar também, né? Eu vou cronometrar depois o tempo. Eu quero ver se você realmente fez isso. Porque é tudo muito... não, tô brincando. Gente... A boca fala que está cheio o coração, irmão. Você Graças tem coisa boa para compartilhar, então graças a Deus. Certo. Isso aí. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelo bate-papo. Quem está chegando agora ou perdeu o início, eu convido, este momento aí de conversa ficou gravado, pode assistir, né? A Vivian, irmã do nosso amigo, do nosso irmão Diego, diz, nos vemos na próxima quinta-feira. Boa noite a todos e todas. Vivian, você é uma resistente, ficou até o final. Muito obrigado. É muita misericórdia, né? Valeu. Gente, então tá bom. Então, nosso encontro marcado, próxima quinta-feira. Vai ser uma alegria poder estar aí com vocês também. Que Deus nos permita, né? Que Deus nos dê muita saúde para podermos testemunhar a nossa fé. Um abração e até mais. Tchau, tchau.